Sejam muitíssimos bem-vindos aqui, doutora Jurema, doutor Pedro. Eu concordo plenamente que a liberdade de expressão é uma conquista, é um direito e a gente tem que respeitar. Posições divergentes fazem parte do jogo democrático. E, inclusive, essa CPI precisa dar o exemplo. Essa CPI, infelizmente, não tem dado o exemplo nesse caminho quando os senhores e a senhora trouxe aqui, o senhor Pedro, a senhora Jurema, trouxeram informações importantíssimas aqui para a gente, mas a gente precisa ouvir, até para fazer realmente um julgamento de valor, poder tirar suas próprias conclusões, e o povo brasileiro que está assistindo, a gente precisa ouvir o outro lado. A questão de ouvir o outro lado, o contraditório, é muito importante, né? Porque equilibra. E a democracia é construída e amadurecida pelo resultado das discussões e estimulado para que o produto originário desse debate represente sempre o consenso e a verdade, a busca por isso, né? Então, já fica meu pedido aqui à presidência dessa CPI para que a gente possa ouvir em outra sessão para equilibrar, da mesma forma que tivemos aqui cientistas e médicos renomados contra o tratamento precoce e cientistas e médicos renomados a favor do tratamento precoce, que a gente possa ter uma visão diferente do que foi apresentado aqui, né? Porque o ideal seria, no mesmo recinto, duas posições divergentes para que a gente pudesse fazer as mesmas perguntas e tirar as conclusões. Mas, enfim, é o que temos e é assim que a gente vai sequenciar. Então, deixando muito claro aqui, doutor Pedro, que existe, eu vi a sua exposição, de que cientistas, né, não estão divididos. E existe divisão clara, abissal, de cientistas que são pró e contra certas teses. Então, isso a gente precisa ter uma lucidez com relação a isso, assim como também existem muitos estudos, não são poucos estudos, muitos estudos randomizados, com duplos cegos, com meta-análise, e a verdade precisa ser entregue. Se vai demorar tempo, que é o senhor da razão, né? O tempo é o senhor da razão, tudo bem, mas a gente não pode ignorar que existe o outro lado. Eu queria começar com a doutora Jurema, se me permite. A base de cálculo que a senhora apresentou aqui sobre as mortes evitáveis, né? Que eu acredito que o doutor Pedro também concordou, 120 mil mortes, esse número. Eu queria perguntar se nesse estudo, primeiro, o doutor Pedro colocou que a base de cálculo também levou em consideração as cartas da Pfizer, né, o período que foi emitida essas cartas aqui para o governo brasileiro, que não foram respondidas, enfim, na fala dele, e que isso ajudou a fazer esse cálculo. Existe uma divergência clara também com relação a isso, que a gente pôde ver aqui na própria CPI, né? Cartas que chegaram, mas ao mesmo tempo não sentiam a autorização da Anvisa, que é um órgão técnico, e que não se podia, naquele momento, até por cláusulas leoninas, pelo menos foi isso que eu entendi, não se podia comprar, foi até necessário se fazer uma legislação para resguardar o país nesse sentido. Então, essas 120 mil vidas chegadas aqui, que poderiam ser poupadas de brasileiro, uma pergunta bem objetiva, pergunto que o tempo vai rápido, com relação a outros países do mundo, foi feito também com relação ao cálculo, quantas mortes poderiam ter sido evitadas em alguns países, ou foi apenas estudado o Brasil? Obrigada, senador. O senhor fez uma pergunta objetiva, seria objetiva para responder. O nosso estudo se debruça sobre as informações do Brasil especificamente, não é? E pega o período, e o senhor falou, né, das questões da vacina, pegou as primeiras 52 semanas, ou seja, o primeiro ano da pandemia. Uma parte desse tempo havia as medidas não farmacológicas e havia a vigilância epidemiológica somente à disposição. Perfeito, eu lhe agradeço a objetividade, mas é importante que fique registrado que só foi visto o Brasil. Para a gente ter uma noção, fazer comparações, era importante
o estudo ter abrangido outros países. Outra pergunta que eu quero fazer para a senhora, daqui a pouco eu vou, doutor Pedro. O SUS tem tido um desempenho reconhecido por toda a sociedade brasileira no enfrentamento à pandemia. Antes disso, a despeito do descaso de vários governos ao longo de décadas passadas, inclusive com escândalos de corrupção, é aí que eu quero entrar, já que essa CPI, ela ignora o meu requerimento assinado por 45 senadores para rastrear os bilhões de reais de verbas federais enviadas para estados e municípios. Mas desta forma, doutora Jurema, nós temos um problema de infraestrutura do SUS histórico, que se agrava diante dessa crise sanitária sem precedentes. Ainda assim, nosso glorioso SUS e a área da saúde converteram-se nos nossos briosos combatentes do bem. No entanto, numa entrevista ao Universo, em 7 de junho de 2021, a senhora afirma, abre aspas, claro que a epidemia no país levaria algumas pessoas e que o vírus produziria mortes, mas na nossa análise, vemos um excesso de vidas perdidas, resultado de negligência. Há medidas que poderiam ter sido tomadas e não foram, como testar o máximo de pessoas e aparelhar melhor o SUS, Sistema Único de Saúde. Pergunta que eu lhe faço também muito objetiva, eu agradeço se a senhora pudesse ser objetiva. O que a senhora quis dizer que o SUS tem problemas estruturais? Aliás, a senhora falou, inclusive, há pouco tempo, que o Brasil poderia estar vacinando mais rapidamente, né? Inclusive diariamente com um número maior de pessoas nesse momento. O SUS não estaria cumprindo a sua missão? O que a senhora entende? O que a senhora entende por aparelhar melhor o SUS? Lembrando, mais uma vez, que a corrupção pode ter, eu quero lhe ouvir sobre corrupção também, pode ter tirado essa estrutura ao longo de décadas, que chegou sucateado. Para você ter uma ideia, no meu estado do Ceará, 10% do estado, de municípios do estado, não tinham estrutura para receber no início da pandemia pacientes para tratar Covid. Não tinha UTI. 10% dos municípios não tinham, né? Ou seja, em 90% não tinha, apenas 10% tinham. Então, eu lhe pergunto exatamente sobre isso, o custo da corrupção no Brasil. Inclusive, a senhora falou de ventiladores mecânicos na sua exposição, e tem o caso escandaloso do Consórcio Nordeste, que foi um desses casos de corrupção emblemático durante essa pandemia. Mais uma vez, obrigada, senador Girão. O senhor pede objetividade, vou continuar na objetividade. Mas, primeiro, eu faço um breve preâmbulo de agradecimento ao senhor da oportunidade de fazer justiça ao Sistema Único de Saúde. Lembramos que o Sistema Único de Saúde é o serviço público, o sistema filantrópico, o sistema empresarial contratados, porque o SUS inclui as três entidades, não é? O público, o empresarial contratado e o filantrópico contratado. É tudo o Sistema Único de Saúde. Mas como farei justiça ao SUS? O senhor tem razão. O senhor tem razão ao dizer que o SUS já chegou sucateado ao ano de 2020, quando a pandemia se instalou entre nós. Já chegou sucateado. Diante dessa informação, que é do seu conhecimento, que é do nosso conhecimento, é de conhecimento da gestão pública em geral, o nosso estudo demonstra que havia medidas que precisavam ter sido colocadas em ação, para a gente superar essas deficiências, porque já era possível vislumbrar o tamanho do desafio. Infelizmente, essas medidas não foram tomadas a contento. O senhor pede para eu falar sobre a corrupção. Eu, de fato, não tenho dados nesse estudo para responder em relação a isso, mas é importante investigar também. É importante dizer que esse SUS sucateado é que atende a maioria da população nessa pandemia, né? Está atendendo a maioria da população. A única questão importante, senador Girão, eu acho que o senhor vai concordar comigo, a que custo? Os profissionais do SUS estão sobrecarregados, estão em situação difícil, eles estão trabalhando ininterruptamente e a pandemia só cresce.
A gente daqui a pouco não vai ter quem aguente cuidar de tanta gente doente. Perfeito. Obrigada, Eu que lhe agradeço, doutora Jurema. Agora pergunta rapidamente para o doutor Pedro. Doutor Pedro, o senhor é tido como um dos principais aconselhadores do governador do Rio Grande do Sul. Pelo menos a informação que a gente pôde observar aqui é da terra dele, né, de Pelotas. Ele foi, inclusive, prefeito de Pelotas. E ele adotou a política das bandeiras, difundidas como solução. Mas se levarmos em conta que o Rio Grande do Sul, aquele estado maravilhoso, senhor, que tem 2.700 mortes por milhão de habitantes, se fosse adotada esta política no Brasil, que tem 220 milhões de habitantes, seria 594 mortes e não 505 mil registradas hoje no país. Diante dessa triste realidade, podemos considerar que essa política das bandeiras foi um desastre? O que é que o senhor acha sobre isso? Senhor senador, em primeiro lugar, eu gostaria de responder a primeira parte da pergunta. Em nenhuma oportunidade, desde março de 2020, eu conversei com o governador do estado e dei qualquer recomendação a ele sobre como deveria proceder na condução da pandemia no Rio Grande do Sul. O governador foi eleito para isso, embora tenhamos uma relação cordial por sermos da mesma cidade, nunca discuti ou apresentei para ele qualquer sugestão, exceto nas minhas manifestações públicas. O modelo de bandeiras usado no Rio Grande do Sul, eu fui crítico desde o primeiro momento, muito crítico a ele, mas de março a setembro do ano passado, o resultado gaúcho era extremamente positivo. O Rio Grande do Sul era um dos melhores estados no enfrentamento da pandemia. A partir de outubro, especialmente com um envolvimento forte politizado, acirrado com as eleições, o Rio Grande do Sul degringolou e de lá para cá o Rio Grande do Sul não tem um desempenho bom, ao contrário. Hoje o Rio Grande do Sul está entre os 10 estados com pior desempenho em termos de mortalidade por 1 milhão. Então, o senhor discorda da política do governador do Rio Grande do Sul em relação ao enfrentamento da pandemia? Discordo da politização que foi dada ao modelo de distanciamento, que na sua origem tinha uma ótima concepção, mas foi politizado, especialmente a partir das eleições municipais no ano passado. Perfeito. Assim, o senhor é professor da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas, né, da qual foi reitor, mas fez doutorado em epidemiologia. Qual a sua experiência em epidemias? Já enfrentou alguma na sua carreira? Senador, na verdade, eu sou um epidemiologista, fiz mestrado, doutorado em epidemiologia, e assim como todos os profissionais de saúde do mundo até 2020, eu não era especialista em coronavírus. Não existia Covid-19. Mas em outra epidemia teve, não? Enfrentou alguma outra, não? Não, desculpe, senador. A minha área de conhecimento, a minha área de estudo na epidemiologia é a epidemiologia da atividade física. Efeito da atividade física sobre doenças crônicas, etc. e tal. Com o surgimento de uma nova pandemia, eu e diversos epidemiologistas do país buscamos estudar esta epidemia que estava em curso, e só nessa epidemia eu já publiquei cerca de 20 artigos científicos especificamente sobre coronavírus, mas não tenho nenhuma experiência em epidemia anterior. Tá, agradeço a sua objetividade, sinceridade na resposta. A CNN Brasil, em reportagem no dia 12 de junho de 2021, informa, abre aspas, apesar da boa vacinação no Chile, casos aumentam e Santiago entra em lockdown. O aumento no número de casos foi de quase 40%. Informa ainda que o país próximo da gente aqui já imunizou com 2 doses quase metade da população. Ao todo, 79,8% das doses aplicadas são, inclusive, da Coronavac. Ou seja, o Chile adotou o pacote de medidas defendidas por alguns especialistas, incluindo o lockdown. Mas se vê as voltas com este grave quadro epidemiológico, o senhor poderia avaliar essa situação? O que está errado no Chile para que ocorra o aumento de casos? Isso pode também ocorrer no Brasil?
Olha, senador, na verdade tem um equívoco conceitual na pergunta. O Chile está adotando lockdown porque houve aumento de casos. Se o Chile tivesse feito que nem os outros países, que quando começaram a vacinação adotaram medidas restritivas, talvez não tivesse chegado a necessidade de fazer lockdown. O que acontece no Chile, e a gente tem olhado os dados, é um exemplo praticamente único no mundo, é um aumento de casos, felizmente, não acompanhado de um aumento na mesma proporção de mortes. Por quê? Como os estudos já tinham mostrado, as vacinas, e especialmente a Coronavac, ela é muito mais eficaz para prevenir óbitos e hospitalizações do que para prevenir casos. Então, é essa a explicação do dado do Chile. Precisamos só lembrar rapidamente que, desde o começo da pandemia, o que nós dizíamos é a imunidade coletiva, para ser atingida, precisa de 70% da população imunizada. Mesmo o Chile tendo resultado muito melhor do que o brasileiro, ainda são 40% da população com as 2 doses. Alto. Precisa caminhar um pouco mais para chegar na imunidade coletiva. A última pergunta, agradecendo a tolerância do senador Humberto Costa. A gente está vivendo um momento de radicalização, de polarização, isso é público e notório. E essa guerra, o ódio, ele não ajuda nada, muito pelo contrário, atrapalha. E eu, inclusive o senhor citou há pouco tempo, eu discordo de algumas políticas do presidente da República, né, que poderia dar um exemplo melhor, não usando máscara, causando aglomeração, e com essa independência que marca o nosso mandato, eu digo isso publicamente, sempre o senhor reconheceu. Eu lhe pergunto também, o senhor reconhece de alguma forma que nas suas falas, pelos ataques, e eu repudio qualquer tipo de ataque, e o senhor falou que recebeu ataques do presidente da República, de alguma forma, quando o senhor falou agora de Hitler há pouco, até me assustei, porque eu acho que isso aí só faz agravar um pouco, e o senhor contextualizou, estou com as notas taquigráficas aqui, mas de alguma forma, esses ataques que o senhor recebeu, alguma mágoa que o senhor possa ter tido, o senhor está traduzindo isso, não apenas para as suas falas aqui colocadas, mas especialmente essa fala que eu acho que é um equívoco usar isso, porque eu acho que a regra da boa convivência é o respeito e a gente precisa guardar a lembrança histórica de tudo isso, da gravidade que aconteceu na história do mundo. Então, eu lhe pergunto se de alguma forma o senhor reconhece que foi um equívoco essa fala que o senhor usou sobre Hitler, dizendo que não queria comparar, o senhor falou, estou aqui com a nota, mas de uma forma clara, subliminarmente, comparou. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor senador. Na verdade, sobre essa questão da polarização, que foi o começo da sua pergunta, eu acho que é bom, inclusive, citar um exemplo aqui para essa CPI. Vocês ouviram o doutor Ricardo Zimmermann, semana passada ou retrasada. Uma das melhores lives que eu tive durante essa pandemia foi uma live junto com o doutor Ricardo. Nós, cientistas, estamos absolutamente acostumados com divergir em opiniões e estarmos no mesmo ambiente com a maior naturalidade. Aliás, antes do doutor Ricardo vir aqui, eu mandei um WhatsApp para ele desejando boa sorte, e antes de eu vir aqui, ele também me mandou um WhatsApp me desejando boa sorte. A ciência está acostumada com isso. Em relação a uma manifestação do senhor, senador, em relação à questão da Anvisa, eu gostaria de discordar respeitosamente. Me parece que essa narrativa de que, olha, não se comprou as vacinas antes porque não tinha aprovação da Anvisa, ela é uma narrativa que perde a consistência porque todos os países do mundo compraram as vacinas antes de ter aprovação dos órgãos reguladores. Não podia esperar a autorização para já garantir o acordo comercial. Aliás, senador, o acordo comercial previa que, se por acaso os testes não confirmassem a eficácia das vacinas, o acordo estava desfeito. Então, é muito difícil, e com toda a admiração que eu tenho pelas suas manifestações nessa CPI, é muito difícil ver o senhor adotar essa narrativa de que a Anvisa não tinha aprovado, então o governo fez bem de não comprar. O governo deveria ter comprado. Imagina como é que fica essa narrativa no momento que está sendo noticiado que o governo empenhou 1 bilhão e 600 milhões de reais para adquirir uma vacina que ainda não foi aprovada na Anvisa. Entende? Não faz sentido essa narrativa de que tinha que esperar a Anvisa aprovar. Tinha que esperar a Anvisa aprovar para começar a administrar, mas não para assinar o contrato. Então, permita-me discordar especificamente desse item. As minhas posições sobre a pandemia são as mesmas.
antes de sofrer os ataques e depois de sofrer os ataques. São as posições que eu e outros cientistas do Brasil defendem. Se a gente trouxer aqui, como já está aprovado o requerimento do Dr. César Victor, que é o maior epidemiologista desse país, um dos maiores do mundo, e que, quando o governo Lula lançou o Fome Zero, o Dr. César foi uma das primeiras vozes a dizer que não era momento de lançar o Fome Zero, tinha outros programas prioritários, o Dr. César deu uma declaração semana passada das mais impactantes que eu ouvi na pandemia. Que ele, como pesquisador, não está certo 100% das vezes. Ninguém está certo 100% das vezes. Mas, em relação ao enfrentamento da pandemia, o presidente da República consegue estar errado em 100% das vezes. E isso também é difícil. Essa é a declaração de um outro colega pesquisador e não minha. Mas, assim, a nossa postura dos epidemiologistas do Brasil é muito crítica em relação à condução da pandemia neste país. Não quer dizer que todos são contra o governo federal, muito longe disso. Muitos deles podem ter votado, inclusive, nesse governo. Agora, entendemos que a condução da pandemia no Brasil é um fracasso, como eu mostrei nos slides. É essa a nossa opinião científica. Então, não tem nada a ver os ataques que eu sofri com a posição que eu estou trazendo aqui, porque eu já trazia essa posição antes de sofrer os ataques.